cumprimentar a mesa e agradecer, né, por o apoio dado pelo nosso presidente da Comissão de Direitos Humanos, senador Paim, pela iniciativa também do nosso senador do Estado do Tocantins, Vicentinho Alves, cumprimentar também o nosso presidente, secretário de Saúde Indígena, especial de Saúde Indígena. Estou aqui na qualidade de representante do presidente da FUNAI, justamente por saber que uma série de agendamentos, infelizmente, não foi possível ele se fazer presente, mas nós temos prerrogativa, através da Lei 7.056, de que todas as demandas, né, dentro da sua regional é atribuição do coordenador, como representante do presidente da FUNAI naquela localidade. Meu nome é Clésio Fernandes de Moraes, eu sou do efetivo da FUNAI há 26 anos, historiador, iniciei a minha vida de indigenista nas aldeias, compreendendo o que ocorre internamente e de que maneira isso age externamente a favor delas, né? Nós vivemos dois momentos interessantes, assim, enquanto servidor, testemunhando dois ciclos diferentes da ação do Estado junto às populações indígenas. Uma, essa da FUNAI, vamos dizer, dos anos 70, 80 e 90, né, em que ele não falava, mas nós era que falava sobre eles. Era nós que introduzia o que queremos. E hoje já vemos uma situação diferente. Os indígenas, eles estão ocupando espaço e está fazendo valer o que está previsto na Constituição de 88. E, a partir daí, você percebe a ocupação dos indígenas, não só nas discussões dentro de um plenário, mas também ocupando espaço dentro da universidade, defendendo os seus interesses. Agora, é interessante que haja uma vontade política do governo brasileiro para que essas ações, de fato, possam estar acontecendo internamente. A gente percebe o momento em que os indígenas estão se movimentando, né, através das representações, que são as organizações indígenas, com as organizações indigenistas, com a igreja, com o governo brasileiro, né, a sua autodeterminação. E a partir dessa luta, que inicia ainda nos anos 80, conhecido como Sociedade Alternativa, eles se organizam. E quando surge uma organização no Mato Grosso do Sul, né, através até do Marcos Terena, né, a UNE, né, uma das primeiras entidades que surgiu, né, lutando pelos seus interesses. Um instrumento legal para estar discutindo junto à sociedade, ao governo brasileiro, aquilo que é de seu interesse. Passados tempos, muitas coisas ocorreram, porque no período em que eu estava, no início da década de 80, você via quando chegava, vamos dizer, aquela política assistencialista presente, mas que você não percebeu uma política de Estado que pudesse estar politizando, que pudesse estar discutindo, para poder estar ouvindo os indígenas o que deve ser melhor para eles e para a sua comunidade. Mas isso aos poucos, foi superando graças a essa organização. Então, passados tempos, vários eventos têm ocorrido, como conferências, e passou, então, a reestruturação da FUNAI. A reestruturação da FUNAI, ela acontece por uma circunstância, por necessidade. Não é que os indígenas defendem o fim dela, mas que defendem uma mudança clara. E você vê no momento que você está lá, na década de 80, em que os indígenas e os servidores da FUNAI, com a sua mão de obra local, né, sem ser aquela especializada, hoje nós temos, através da reestruturação da FUNAI, hoje nós estamos contando com antropólogos, psicopedagogos, engenheiros, ambientalistas. Então, muito mais precisa ser feito para que nós possamos, então, fortalecer a instituição indigenista de Estado. E dizer a vocês, ao plenário, de que a FUNAI ela não tem medido esforço
no sentido de acompanhar de forma participativa e compartilhada, seja os entes da federação, tanto do Estado quanto do município, quanto da sociedade civil, que queira contribuir a favor das populações indígenas. Nós temos buscado todos os meios para que nós possamos avançar, e avançar ouvindo-os, que é o que não ocorria isso no início da década de 80. Hoje os indígenas estão falando, hoje eles estão representados. Um exemplo, dentro dessa reestruturação da FUNAI, nós contamos com a CNPI, da qual nós temos até uma pessoa presente aqui, que é o coordenador indígena lá do Estado de Tocantins, Curralu, e é um dos membros. Quer dizer que ele está falando e o Estado brasileiro está ouvindo. Então, isso significa de que o Estado brasileiro ele está presente nas discussões com as populações indígenas. Uma situação é você pensar a atuação política da década de 80, que ainda é presente na vida dessas populações indígenas. Uma outra são essas representações indígenas agindo externamente a favor dela com um modelo político diferente. Um modelo político que possa estar discutindo com ele qual a política pública pode estar presente na vida dessas pessoas. E entendo também de que os indígenas ele não estão partidos ao meio. Os indígenas ele está somado a quase 16 ministérios, se não for meu engano. E em 2011 nós tínhamos à disposição dele mais de R$1 bilhão a favor dessas populações indígenas. Agora, discutir para que nós possamos garantir a capacidade operacional para que essas políticas públicas possam estar chegando às populações indígenas, sim, é necessário. A FUNAI ela realizou um concurso público recentemente, que é o que eu falei, o nosso efetivo. Eu fiquei da década de 80 até mais ou menos agora, 2009, sem conviver com um antropólogo, sem conviver com um engenheiro ambiental, sem conviver com essas figuras que são importantes, com esses instrumentos que são importantes para as populações indígenas, como nós estamos vivendo agora. Só dentro da nossa regional, hoje, nós temos um efetivo de 21 servidores que entraram no concurso público dentro dessas diversas áreas. Estamos discutindo conjuntamente, fazendo um entrelaçamento, discussão política multidisciplinar, que abrange todas essas áreas que eu vou poder estar apresentando para os senhores, que é necessário ir junto com as representações indígenas, os indígenas participando. Então, eu vou fazer aqui uma pequena explanação. A nossa coordenação regional de Palmas, eu vou falar especificamente dela, né? Hoje ela tem 18 CTLs, localizada em 5 estados brasileiros, né? Ela atende cerca de 15 mil indígenas, localizados em 28 terras indígenas, sendo 21 regularizadas, 3 declaradas e 4 em estudos, né? Nós trabalhamos com indígenas dos Timbira, que é Maranhão, trabalhamos com parte do Tupi, em Mato Grosso, trabalhamos com Machacalia, em Mato Grosso, trabalhamos com Krenak, em Mato Grosso, né? E trabalhamos aqui no Tocantins com todos os grupos e em Goiás também com todos os grupos. Pode passar. Aí a localização da nossa coordenação regional, ela se localiza entre a macrobacia Araguaia-Tocantins, né? Parte do Cerrado, ela fica entre o Cerrado e a mata e a floresta amazônica. Vocês podem ver aí a Ilha do Bananal, vocês podem ver aí a região do Mato Grosso, né? Pode tocar para frente. Pode, próximo. Aí são as nossas coordenações técnicas local e os grupos indígenas que nós trabalhamos, né? Pode tocar. Pode tocar. Né? E são as terras indígenas, as CTLs, né? Nós temos aí Santa Maria da Barreira, Araguaína, Goiás Velho, Miracema, Tocantinha, Tacajá. Pode tocar. Aí é parte da estrutura da nossa regional de Palmas, né? Nós temos a SEGAT, que é o Serviço de Gestão Ambiental e Territorial, que tem como atribuição esses 2 núcleos, que são NAP, né? Trabalhar com esses 2 núcleos, núcleo de articulação de projetos e o núcleo de proteção e promoção dos direitos sociais, da qual elas estão interligadas para que nós possamos junto,
né, trabalhar e entender melhor o que ocorre na terra indígena, lá nos Carajás. Pode tocar. Serviço de Gestão Ambiental e Territorial, que eu acabei de informar os senhores. Pode passar. Aí a atribuição, né, do serviço de monitoramento, que é executar as ações de monitoramento, vigilância, prevenção de ilícito e fiscalização nas terras indígenas, sob a coordenação da CGMT. Então, essa questão de fiscalização, que eu acho que é interessante a gente falar de prevenção como um todo, porque a fiscalização ela visa a proteção territorial, né, que isso é importante. Articular e de forma compartilhada, porque nós sabemos que é dever do Estado trabalhar a proteção territorial, mas se não houver a participação efetiva das comunidades indígenas em proteger o seu território, nós não conseguimos fazer um trabalho eficaz. Para se ter uma ideia, no ano de 2009, se não é meu engano, em 2009 foi investido mais de R$1 milhão em fiscalização. Isso sem falar em 1994, quando eu trabalhei na Ilha do Bananal, na desocupação da ilha, que eram as práticas ilícitas que ocorrem normalmente, que é pescadores, caça, pesca e entrada de gado, e também presente pessoas, quer dizer que tudo isso são elementos que nós trabalhamos de 94 a 97 em sua desocupação. Infelizmente, ela tornou retornar. E nós precisamos trabalhar com uma política pública mais eficaz para garantir, então, a proteção territorial das populações indígenas que ali habitam. Também articular parceria com instituições municipais, estaduais e federais e não governamentais na área sob sua jurisdição, que é o que nós estamos fazendo. Nós estamos mantendo contato e fazendo um grupo de trabalho interinstitucional no Estado de Tocantins, inclusive com participação da Secretaria da Cidadania e Justiça, com universidades, com a CESAI, com o Previfogo, com o IBAMA, discutindo de que maneira podemos estar trabalhando a questão da proteção territorial e a questão da saúde também. Executar ações necessárias ao cumprimento de componentes indígenas de licenciamento ambiental e de controle dos danos ambientais nas terras indígenas e seu entorno, sob a coordenação da CGGAM. Esse também é um outro elemento importante, é de que muitas vezes os empreendedores e às vezes a força política, ela age sem ter que necessariamente contar como a FUNAI integrante desse grupo de trabalho, faz licitações e já chega no momento de executar a obra, sem ter que necessariamente obedecer a legislações indigenistas, que é prerrogativa da FUNAI. Então, nós temos vários exemplos de empreendedores que chegam na região e aí já chega para fazer, ele não chega para poder somar. E aí acaba a FUNAI sendo um órgão de empecilho, um órgão que desarticula, um órgão que é isso e aquilo. E, na realidade, nós queremos integrar e ver de que maneira podemos trabalhar, revertendo isso a favor das populações indígenas com relação a essa frente expansionista que está se intensificando na região central do Brasil. Pode seguir. E aí são as demandas ambientais e territoriais, são atividades ilícitas, caçadores, pescadores, madeireiros, coletores. Isso é uma situação muito séria, não só enfrentada pelos INANs, mas enfrentada também pelos outros povos indígenas de nossa região. A pressão que os indígenas sofrem por parte dos empreendedores, pelo fluxo de pessoas oriundas de várias regiões do país nessa região, o poder público local sem estrutura para estar recebendo essas pessoas e acaba acontecendo esse tipo de práticas ilícitas em terras indígenas. Permanência de não índio em terras indígenas ainda existe também na nossa regional, dentro da nossa regional. Construção de barragens também existe. Impactos ambientais, pressões no entorno, queimadas. Nós estamos fazendo um trabalho excelente junto com o Previfogo, IBAMA, CIPAMA, os órgãos ambientais do Estado de Tocantins e, mais interessante, com participação de indígenas, né? As rodovias federais, estaduais e estradas, nós também somos somados dentro lá do Estado, viu, senador Vicentinho Alves, nós somos integrantes do programa do PDRIs, né, Programa Regional de Infraestrutura Sustentável na região, nós também somos somados dentro dela. Turismo, né, sobreposição, que é junto com o PARNA,
né, o acordo de pesca, demanda por energia, acesso ao PRONAF, que é a emissão das DAP, para que os indígenas possam estar buscando recursos para trazer melhoria de vida boa para o seu próprio povo. Pode passar. O plano de trabalho referente, isso aqui são os trabalhos que nós realizamos atualmente lá na terra indígena Carajá, Ilha do Bananal. Plano de trabalho referente às ações de fiscalização e diagnóstico da terra indígena, Parque do Araguaia, junto com os Carajás, Javaé e o Parna. Nota técnica referente à minuta do TAC, que é um outro também que está funcionando também, junto com o ICMBio e o povo Javaé. Audiências, né, Ministério Público, estrada, recentemente falaram de uma transbananal, de uma estrada que corta a Ilha do Bananal, né, e o que mais eu sinto pelo poder público, pela força política, de que você consegue ver estampado no jornal, né, vai se construir a transbananal, e um grande comício foi feito, mas que não tinha um indígena foi citado dentro desse jornal. Então, assim, são situações que você percebe um sistema tentando superar essas questões, né? Quer dizer, que a mídia ela não consegue divulgar que ali está presente um nativo, né? Quer dizer, que o desrespeito que eu quero falar aqui publicamente, quer dizer, iniciativa que se tem dentro de terra indígena, mas que quando vai se discutir algo que envolve o interesse das populações indígenas, não consegue colocar, às vezes cumprimenta, conversa, põe de lado, mas na imprensa não aparece que tinha ali um indígena presente também a essas questões. É tanto que nós estamos agora intensificando uma série de discussões sobre a situação, por sinal, amanhã, dia 16, está acontecendo em Formoso do Araguaia uma reunião entre os Carajás e Javaé discutindo essa questão que foi feita sem ter que ninguém sabe, nem eu sabia, nós não sabíamos. Então, acompanhamento de técnica de atividade de fiscalização, foi o que eu falei, atividade de elaboração de estudos ambientais referente à implementação de rede elétrica da terra indígena do Araguaia. Nós tivemos uma grande dificuldade junto ao Comitê Luz para Todos, né? Nós tivemos que ter uma série de reuniões, conversamos muito e, através do estudo ambiental, conseguimos chegar à energia na aldeia Santa Isabel, que é também considerado um agravante, né, diante desse fenômeno que está acontecendo. Ou seja, se não houver uma participação junta, se não houver os entes da federação unidos para discutir conjuntamente com os indígenas o que está vindo e de que maneira podemos estar vendo isso em nossa frente, é uma situação, então, é atribuição dos corresponsáveis, não só enquanto instituição indigenista, não só enquanto FUNAI, mas o governo federal é responsável por isso, o governo do Estado é responsável por isso e o município também. Formação de instrutores indígenas, né, em curso promovido pelo ICMBio. A terra indígena Craô foi o primeiro povo que recebeu um curso de formação do Previfogo lá na terra indígena Craô. E a gente quer expandir também aos outros povos indígenas também. Mas o ano passado já teve participação de indígenas no combate ao fogo. E enfrentei resistência, porque as pessoas falavam que não é o Estado, só reuniu com o Estado. Falei, não temos condições de poder apagar o fogo sem ter a participação dos indígenas, porque ele tem um trajeto, ele tem para onde ir, tem os locais sagrados, tem isso, tem que... Então, vamos ter que conversar junto com eles, pode passar. E conseguimos fazer esse trabalho participativo. Ainda está iniciando, mas já iniciou. Diagnóstico. Atividade específica do povo Carajá, né, são diagnósticos de pontos vulneráveis da terra indígena Carajá, reuniões sobre gestão compartilhada na terra indígena no Borranã, avaliação de empreendimento e da situação de licenciamento ambiental no entorno da Ilha do Bananal, aquisição de motor de polpa e caminhonete para a CTL, que nós também já fizemos isso aí, já fizemos uma licitação. A nossa regional foi a que mais comprou veículos, nós compramos atualmente 17 veículos, né, para dar o apoio necessário, o mínimo necessário para que nós possamos avançar nas políticas públicas junto às populações indígenas. Intercâmbio dos representantes do Comitê Regional, que é uma outra coisa importante, quer dizer que os indígenas, eles estão saindo, um momentinho, Sua Excelência,
Eles estão saindo das suas aldeias e estão discutindo as políticas públicas, de que maneira esse recurso pode chegar dentro das aldeias. Não é eu levando as políticas públicas, mas discutindo junto com ele de que maneira devemos estar levando. Então, levando essas políticas públicas. Então, o que a gente tem que comentar isso, e o que eu quero aqui, para encerrar, dizer aos senhores de que, havendo vontade política do Estado, nós continuamos a fortalecer a nossa instituição, porque ela teve um contrato de quase 700 servidores e podemos avançar muito mais, se houver vontade política. Muito obrigado. Esse foi o